Esperando aqui, então vamos para o Papo Legal? Tá na hora. Doutor está de volta hoje, conforme combinado, né? O que é tratado não é caro. Bom dia, doutor. Bom dia, Dário. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvinte. Hoje é dia 28 de novembro, nós estamos no final do mês de novembro. Novembro azul do H.FOA. Eu me cuido porque eu quero viver com saúde. Tá aqui, doutor Edgar Scopacasa, urologista do Hospital da FOA, que já esteve aqui no programa no início do mês, para a gente falar sobre Novembro Azul. Hoje, dia 28 de novembro, reta final do mês dedicado à conscientização sobre a saúde do homem. E é necessário, né, doutor, que a gente tenha um mês dedicado, porque as mulheres se cuidam bem, mas nós, homens... Doutor é assim também, não? Se bem que o doutor é muito jovem, né? Não, mas o médico é até mais difícil de se cuidar até do que o pessoal no geral. A gente cuida muito do outro, a gente acaba deixando de cuidar um pouco da gente mesmo. Acaba esquecendo, né? Isso é verdade. É tanta preocupação para cuidar das pessoas que a gente acaba... Perde a atenção em si mesmo, né? Acaba que isso acontece. Mas isso que você falou é verdade. As mulheres, elas têm o hábito de, desde criança, desde antes da primeira menstruação, a mãe já leva no ginecologista para entender o ciclo menstrual, para entender como que as coisas vão decorrer dali em diante. O homem já não tem isso. E os rapazes não são levados ao urologista. Exatamente. Não é verdade? O homem sai do pediatra com, sei lá, 16 anos e vai voltar no médico no pronto-socorro ou no geriatra depois quando ele está idoso, né? Então a gente quer quebrar essas coisas, como elas funcionam dessa forma. A gente tem que conscientizar o homem para ele ir periodicamente no médico, né? E a mulher, por exemplo, ela faz exames periódicos. Por exemplo, mamografia, a partir de uma determinada idade, a luta contra o câncer ginecológico. Exatamente. Que faz o exame do Papa Nicolau também. Isso, feito a partir de uma determinada idade, não é verdade? Agora, o homem, efetivamente, quando é que ele deve começar a se prevenir com relação à próstata? Assim, inicialmente, em relação à próstata, a partir dos 40 anos, o homem tem que ir ao urologista. Para ele ter uma consulta inicial, para ele discutir o caso dele, para ele avaliar qual fator de risco ele apresenta ou não. Por exemplo, um homem que tem histórico familiar, ele tem mais da metade de fator de risco do que em relação a um homem que não tem esse histórico familiar, por exemplo. A história de família é a seguinte... Isso é uma questão hereditária, doutor? Pode-se dizer que sim. Não é certeza. Quem já teve muitos casos de câncer de próstata na família deve ficar mais atento do que os demais. Tem uma chance bem maior de apresentar do que uma pessoa que não tem caso na família. A gente não pode determinar que isso é um fator hereditário, porque não é certeza que todo mundo vai ter. Certo. Mas se você tem pai, tio, avô, irmão que tem câncer de próstata, a chance de você ter é muito maior do que se você não tivesse. É muito maior. Então é importante essa prevenção. E hoje em dia, os idosos hoje em dia, poucos deles têm conhecimento se o pai teve realmente câncer de próstata ou não. Isso é muito engraçado. E aí você pergunta, seu pai teve câncer de próstata? Eu não sei. Às vezes não conheci meu pai, ou meu pai faleceu, não soube se ele teve câncer ou não sei de que ele morreu. Então é muito importante a gente começar essa prevenção agora, para a gente ter esses dados daqui para frente, para usá-los também. Bom, vamos conversar então com você aí, que eu chamo de jovem, né? Eu tô com quase 80, você que é jovem, tem 30, 35, 40, tem que ficar atento, tem que começar mais cedo. O ideal seria que quando o homem sai das mãos do pediatra, com 14, 15, 16 anos, ele fosse conduzido imediatamente para o urologista, né? Mas isso não acontece. Não tem esse hábito, né? Não existe essa... As famílias deveriam adotar esse hábito, doutor? Sim, deveriam, porque assim, a gente vê muito urologista como o médico do câncer de próstata, etc. Porém, o urologista também ele é o médico que vai lidar com a saúde sexual do homem, além de distúrbios urinários, hormonais, né? Toda essa parte que engloba a parte masculina, não só a parte do envelhecimento, mas também o amadurecimento masculino também. Então, assim, o homem, quando ele sai do pediatra, ele vai aprender muito com a vida, mas se ele for no urologista, ele consegue muita orientação, entendeu? Para ele encurtar esse espaço de aprendizado. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas no consultório do urologista,
tem 4, 5, 6 homens, aí de repente você vê uma mulher, aí você acaba perguntando, doutor, o senhor é urologista, o senhor atende mulher também? Isso é uma dúvida muito frequente. Aí qual é a resposta que o médico vai dar? A mulher tem bexiga. Isso aí. A mulher urina também, né? Pois não é verdade? Então o urologista cuida do homem, mas cuida da mulher também. Exatamente. Não é verdade? Importantíssimo a gente levantar essa questão, porque incontinências urinárias, infecções de urina de repetição, cálculo renal, tudo isso a mulher vai apresentar também. A mulher não tem próstata, obviamente, que é o tema que a gente mais levanta, principalmente nesse mês agora. Só que diversas outras afecções urológicas afetam as mulheres também. Então, assim, por exemplo, o consultório de disfunção miccional, que é de incontinência urinária, o consultório é praticamente 80% mulher, entendeu? Então é importante que o pessoal se conscientize disso também. Essa disfunção urinária dá mais na mulher do que no homem? Geralmente sim, Dário, porque a mulher ela tem uma uretra muito menor. O homem ela tem uma uretra que se prolonga por todo o pênis, pelo períneo, pela próstata, até chegar na bexiga. Da mulher não, da mulher é da vagina até a bexiga. Então a facilidade dela perder urina, às vezes fazendo algum esforço, acaba sendo maior, porque esse trajeto é menor. Então a mulher tem incontinência com mais frequência do que o homem. Então isso leva ela ao urologista também. Como é que cuida de incontinência urinária, doutor? Na verdade são diversos níveis, né? A gente tem que avaliar direitinho, com uma boa história clínica, perguntar para a paciente direitinho alguns dados que vai levar a gente a ter alguma noção da intensidade dessa incontinência e fazer alguns exames, às vezes um estudo urodinâmico que pode esclarecer melhor para a gente. Mas muitos casos se resolvem com fisioterapia. Outros casos só se resolve com terapia cirúrgica também, que a gente, inclusive, realiza também no H.FOA do SUS. Então, a incontinência urinária é um tema muito, muito amplo também, que a gente não pensa como é nele. que acontece no homem a incontinência urinária? No homem, o mecanismo ele é um pouco diferente da mulher. Na mulher, geralmente, é por conta desses esforços, e do homem, às vezes, é por conta de um transbordamento. Porque você imagina assim, Dário, a próstata, ela forma como se fosse um túnel por onde a urina vai passar ali. Dependendo dessa pressão de urina, esse túnel vai se distender para passar mais fluxo ou menos fluxo. Quando o homem tem uma próstata muito grande, ela não se distende tanto, então esse fluxo urinário é menor. E às vezes essa bexiga ela fica cheia, ocasionalmente o homem acaba transbordando, como a gente fala, essa urina. Então o homem pode acabar perdendo essa urina, tendo que urinar muitas vezes à noite. Tem aquele gotejamento pós-miccional, que é aquela última gota de urina que cai na cueca. Aquela é a história da última gota sempre da cueca. Sempre da cueca. Exatamente. A gente conversa, na conversa fiada tem essa história mesmo, né? Sim. A última gota... mas não é isso, entendeu? Será que não balancei direito? Não, mas é por isso. É por conta desse transbordamento, pode apresentar, e geralmente isso se dá por conta de uma hiperplasia benigna da próstata. Então os mecanismos de incontinência do homem e da mulher são diferentes. Mas aí é por isso que se percebe que a próstata está crescida, porque você começa a ter dificuldade para urinar, Você começa a apresentar esses sintomas. Você começa a urinar mais de 3, 4 vezes à noite, ter que acordar para urinar. Você vai urinar e percebe que a urina que você elimina não tem um jato satisfatório, você tem que fazer força. Quando a próstata está crescida, e o homem fica sempre com aquela sensação de bexiga cheia. Sempre com a sensação de bexiga cheia. Com aquela impressão de que acabou de urinar, mas não esvaziou tudo. Aquele jato que às vezes vai de pouquinho em pouquinho, faz um pouquinho... Elimina. Não tem pressão. Não tem pressão, jato fraco. E é importante dizer, Dário, que esses sintomas eles são característicos de uma hiperplasia benigna da próstata, diferente do câncer de próstata. Porém, quando um câncer de próstata está num estágio avançado, ele vai apresentar esses mesmos sintomas, porque esse túnel, como eu descrevi anteriormente, ele vai ficar endurecido pelo tumor. Vai sendo obstruído, né? Vai sendo obstruído. Então o cara vai ter dificuldade para urinar. Só que se o cara esperar apresentar esse sintoma para poder procurar o urologista, pode ser uma hiperplasia benigna, mas pode ser um câncer de próstata no estágio tardio. E aí já não tem tanta chance de resolução como um estágio inicial. Já perguntaram para o senhor, doutor, se tem jeito de verificar se a próstata está boa sem fazer o toque? Perguntam de tudo, Dário. Perguntam se tem como inserir câmera, se dá para fazer via laser. Tem todo tipo de pergunta pro cara querer fugir do toque retal. Mas não, o toque retal é insubstituível ainda, né? Não tem como a gente colocar uma câmera para visualizar, porque a gente faz através da parede do intestino que a gente sente a próstata. Então é um exame totalmente tátil. Costumo dizer no consultório que a gente
durante o toque retal, a gente tem que sentir a consistência da próstata como se fosse da ponta do nariz. Você sente essa consistência. Se você sentir um endurecimento maior do que esse, ou algum nódulo, algum buraquinho, aí tem algum sinal de alerta, a gente aprofunda essa investigação. Mas não dá para substituir de alguma outra forma, porque é um exame tátil e não visual. Como o pessoal imagina. O exame é toque realmente, né? É toque. Tem que observar, o médico, o urologista tem que observar se tem alguma ranhura. Algum endurecimento, algum nódulo. Exatamente. E ao mesmo tempo ele vai observar se essa próstata é maior, se essa próstata é menor, o tamanho dela, que isso ajuda talvez a explicar algum sintoma, ou se for proposta uma cirurgia. Isso ajuda no planejamento cirúrgico, uma próstata menor, uma próstata maior. Tudo isso é válido pra gente. Então, por um toque retal de 4 a 6 segundos, você consegue dados infinitos, independente do que você for fazer. Desculpe, doutor, eu faço o exame de próstata desde 45 anos, mais ou menos. Aquilo são 4 ou 6 segundos. 4 a 6 segundos. Parece uma eternidade. Me desculpe a sinceridade. Se eu não contasse, você não acreditava, né? Que era 4 a 6 segundos. Parece uma eternidade. É uma coisa extremamente desagradável. Concorda comigo, Sérgio? Estou falando sério agora. Não, com certeza. Não, olha, é necessário. Está acostumado com isso? Pois é, não, tem que falar com você aí, que tem que fazer. Parece uma eternidade. Olha, de 4 a 6 segundos. Parece uma eternidade, mas é necessário, extremamente necessário. E o doutor está aqui para confirmar isso, né? Exatamente, extremamente necessário. Além do exame de toque retal, a gente faz também o PSA, que é o exame de sangue. E atrelado um ao outro, a gente tem uma taxa de falha de 0 a 8%, quando você une o PSA ao exame de toque. Então você minimiza muito essa possibilidade de erro. E você não diagnosticar e um câncer passar batido por você. Então é melhor você atrelar esses dois e resolver isso logo. Numa consulta simples, 4 a 6 segundos você resolve isso. Isso aí. Doutor, vasectomia é outra coisa que muitos homens preferem fazer para não ter necessidade de, por exemplo, usar a camisinha. Mas existem dois lados da análise. Faz a vasectomia, mas se tiver relação com pessoas inseguras, aí você enfrenta o problema do HIV. Não é verdade? Exatamente. Agora, o que é que a gente pode fazer em termos de vasectomia? Por exemplo, o aumento do risco do câncer de próstata existe para quem é vasectomizado? Não tem essa relação, a princípio. Não tem? Não existe essa relação. A vasectomia é um tema bem bacana da gente poder levantar também, porque muita gente pergunta se é reversível, é uma dúvida muito frequente. O cara que faz vasectomia, depois ele resolve ter filho, casa novamente, isso pode acontecer e acontece com frequência. Então esses pacientes, é reversível, apesar de não ficar como era anteriormente, mas é possível essa reversão. Mas não, a vasectomia ela não interfere em nada o diagnóstico e nem a progressão do câncer de próstata em si. Entendeu? A vasectomia é um procedimento que a gente faz a nível testicular. A gente corta o ducto que leva o espermatozoide do testículo até lá em cima e impedindo assim que esse testículo chegue durante a relação sexual. Mas o que você falou é extremamente importante. Ele vai prevenir a gravidez, mas ele não previne de maneira alguma a infecção sexualmente transmissível. Não só o HIV, mas como sífilis, gonorreia, outras uretrites também, e diversos outros, o HPV, diversas outras afecções sexualmente transmissíveis. Então é importante ainda essa proteção, mesmo o paciente vasectomizado. E agora, me diz uma coisa, quem faz a vasectomia corre algum risco de sofrer uma disfunção erétil? Não, também não tem relação. Não tem relação. A ereção, ela é diferente da ejaculação. São mecanismos diferentes, são fisiologias diferentes que funcionam distintamente. Por exemplo, o homem que faz a cirurgia do câncer de próstata, ele não ejacula mais, porque você corta o caminho daquele ducto ali. Entendeu? Sei. Ejacular, ele não ejacula. Aí me perdoa a expressão. Porém, a ereção já é uma outra questão. Me perdoa a expressão. Faz a cirurgia do câncer de próstata. Ele tira a próstata. Tira a próstata toda. Tira toda. E não fica broxa? Não fica. Não é uma promessa, doutor, de que ele vai ter ereção. Pelo amor de Deus, doutor. O senhor garante que não? Olha, a prova viva eu não sei te dizer. Eu não vou poder te prometer.
Ai, Mas eu tenho que desculpa, acreditar no relato que o paciente me dá. Os É. pacientes que a gente tem feito no H.Foa cirurgia robótica, Aham. eles têm resultados muito impressionantes em relação à parte da ereção também, a função erétil. Pacientes que menos de 2, 3 meses depois da cirurgia. É claro que tem terapias de reabilitação, tem todo um processo pós-operatório que a gente trabalha com esse paciente. Não é simples assim. Operou próstata, vai viver sua vida, se tiver ereção, bem, se não tiver, amém. Não é tão simples assim. A gente começa uma reabilitação precoce, com mecânica, medicamentosa, tudo... E existem estudos constantes, anualmente, que saem, adiciona isso, adiciona aquilo, tenta essa medicação, esse exercício, esse, aquilo, outro. Então, hoje em dia tem muita coisa para a gente fazer para esse cara manter essa função erétil dele. O doutor já disse na outra entrevista que nós fizemos no início do mês que trabalha com o Da Vinci, que é o robô do H.Foa. A cirurgia robótica é muito menos invasiva, e o cirurgião tem a possibilidade, por exemplo, de fazer um trabalho para não provocar um corte para que faça ocorrer a disfunção erétil, não é verdade? Sim, sim. Como é que funciona isso, doutor? Assim, numa cirurgia robótica, comparado a uma cirurgia aberta, você tem muito mais conforto, o médico cirurgião, para poder ter mais atenção, para dedicar à cirurgia em si. O sangramento é muito menor, o tempo de recuperação é maior e principalmente essa questão da... É menor. O tempo de recuperação é menor, exatamente. E o que chama muito a atenção é essa questão da função erétil. E os nervos, que a gente chama de feixe neurovascular, eles passam dos dois lados da próstata, paralelos a ela. E na cirurgia robótica a gente tem uma visualização em terceira dimensão. Então, a possibilidade da gente ter a preservação desses nervos e retirar só a próstata dentro desses nervos é muito maior, é muito mais preciso. Quanto tempo dura uma cirurgia robótica de retirada da próstata? Uma média de 1h30 a 2 horas. 1h30 a 2 horas, em comparação com uma cirurgia aberta, que geralmente é 2h30, 1 horinha a mais. Mas é muito mais invasiva, né, doutor? É muito mais invasiva, muito mais traumática. O sangramento é praticamente 10 vezes maior. O tempo de recuperação é dobrado também, assim, você encurta tudo na metade. E o hospital H.Foa tem feito muitas cirurgias dessas? A gente chegou à marca de 200 cirurgias robóticas agora. É um marco para a região toda, né? Porque nem no meu maior sonho eu imaginaria que a gente hoje poderia estar falando isso com o maior orgulho que a gente está, entendeu? Então a gente continua operando muitos pacientes, a procura é muito grande. A gente opera pacientes aqui pelo SUS, que a gente tem um convênio com a prefeitura muito bacana também. Então o serviço ele funciona muito bem. E quando surgiu a ideia de vir o robô para cá, a gente já imaginava que fosse virar bem, mas eu não imaginaria que seria tão bem assim, entendeu? Bom, mas independente do SUS, independente dos planos de saúde, também tem a possibilidade de fazer cirurgia particular para quem tem possibilidade de pagar, né? Exatamente. O doutor tem ideia de quanto custa uma cirurgia robótica? Isso varia muito. No mercado? Isso varia muito, Odário. Isso varia de acordo com a região que esse paciente ele vai buscar essa cirurgia. Isso varia de acordo com o cirurgião que vai propor para ele. Varia de acordo com a equipe e com o procedimento também. Porque na prostatectomia, que é a cirurgia, às vezes indica que você faça uma cirurgia um pouco mais estendida para retirar alguns linfonodos, que são aquelas ínguas, as famosas ínguas. Então é uma cirurgia que acaba sendo um tempo maior. Então é uma cirurgia que requer um pouco mais do paciente. E a cirurgia robótica também, além da próstata, ela faz cirurgia de rim. Que também é uma coisa totalmente diferente, um posicionamento diferente, uma conduta diferente, a gente também faz aqui. Então esse preço ele varia. E importante dizer também que aqui o preço que a gente oferece, ele é muito mais em conta em relação às grandes capitais que a gente vê por aí. E até porque aqui, quem é da região não tem custo de hotel, não tem custo de viagem, etc. Tem a facilidade de poder conseguir manusear tudo por aqui mesmo, entendeu? Mas as condições que o H.Foa dá para o paciente ser levado a realizar essa cirurgia são muito boas, em comparativo a outros lugares que a gente observa por aí. Perfeito. Olha, gente, tem pergunta ali? Eu moro no Jardim... É esse aí? Moro no Jardim Guanabara? Não, de baixo ali. Ana Maria Ribeiro. Bom dia, Dário e toda a equipe. Por favor, quero consultar com esse médico aí. Como é que eu faço? Ô, querida!
Dona Ana Maria Ribeiro tá mandando bom dia e quer consultar com esse médico aí. Doutor Edgar, o convencimento é ótimo, né? Obrigado, Ana. Doutor tá no H.Foa, quantos dias por semana? Isso, praticamente a semana inteira, gente. Eu e o doutor Matheus, que é o meu colega lá, a gente opera e trabalha e atende lá praticamente todos os dias da semana. Pois não, mas para consulta... Nas terças-feiras. Terças e quintas-feiras, isso. No H.Foa. O senhor tem consultório particular? Eu tenho minha clínica, que chama Clínica Urostar, ali na 33 também atendo lá. Urostar. Na rua 33, na Vila. Também, isso. É uma clínica. O senhor sabe de cabeça o telefone, não? É 99232-1026. 99232-1026 é a clínica Urostar, na rua 33, na Vila. No H.Foa, terça-feira, é consulta. Consulta, isso. No H.Foa, terças, quintas-feiras. E importante a gente levantar também que no H.Foa tem todo tipo de convênio. Qualquer que seja o convênio do paciente, ele consegue ser atendido lá. A gente atende Plamesc, Sul América, Bradesco, Amil, Corpo de Bombeiros, Petrobras, todos os planos de saúde a gente consegue englobar lá no H.Foa. Então... Se você tem essa dúvida, se você ainda não chegou ao ponto de se cuidar agora nesse mês de novembro, que ainda não acabou, você ainda tem essa possibilidade. No mês de dezembro inteiro também, o ano inteiro a gente tem para... A grande verdade é que é importante a gente conversar sobre isso, porque o homem não se cuida, não tem jeito, né? Eu não tenho tempo. Eu não tenho vontade. Não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo nada, o que é que eu vou fazer lá no médico? Esse é o problema. Eu vou lá tomar uma dedada se eu não sinto nada? Eu não, vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas aí quando descobre já não dá mais tempo. Né? E, doutor, para finalizar, o câncer de próstata mata muito, não mata? 160 mil pessoas morrem no Brasil por ano. Um dado de 2022 do INCA por câncer de próstata. E essas causas, a maioria deles é evitável, porque esse câncer, quando descoberto numa fase precoce, ele tem até 90% de chance de ser curado. Pois é, inclusive, é até bom a gente lembrar, o prefeito Neto, em Volta Redonda, desenvolveu na Secretaria de Saúde uma linha de pesquisa sobre oncologia. Por quê? Todo câncer, se for descoberto cedo, ele tem 90% de chance de cura. Antigamente as pessoas não gostavam nem de falar em câncer porque, falar daquela doença, porque matava mesmo, né? E aquele negócio de só descobre doença quem faz exame, né? Aí não vai no médico falar assim, eu não vou fazer exame não, vai que eu tenho alguma coisa e... Pois é, mas aí é exatamente o contrário. Você tem que descobrir logo. Eu brinco com a minha mulher, porque a minha mulher, ela se cuida muito, caminha todo dia, há mais de 40 anos e tal. Eu brinco com ela, porque aparece uma coisinha aqui no rosto. Eu vou ver o que é. Vou procurar a dermatologista para saber que negócio é esse. Eu não botei isso aqui. Não, aí vai ver. Aí eu falo com ela, você vai morrer cheia de saúde. Doutor, prazer recebê-lo. Falei com o doutor Edgar Escopasa. É difícil, hein, doutor? Escopacasa. Escopacasa, tá vendo? É Escopacasa. Doutor Edgar Escopacasa. Ele é urologista do H.Foa. Ele está aqui acompanhado pela Carol Maia e pela Ana Lopes, que são da área de comunicação do Centro Universitário de Volta Redonda, do Unifoa e da Fundação Oswaldo Aranha. Eu agradeço a vocês pela presença, pelo apoio. Ao doutor, vai ter que voltar, hein, doutor? Vamos conversar. Mesmo que não seja Novembro Azul, nós vamos conversar. Faz parte. Obrigado mais uma vez pelo convite, pelo retorno aqui, pelo pessoal que está participando aí no YouTube, na rádio. Reforçar mesmo que os homens têm que se cuidar, têm que aconselhar os seus amigos nas rodas de conversa a se cuidarem também. Tá ouvindo, Sérgio? E mais uma vez agradecer. Você tem que se cuidar mais. Eu? Tá vendo aí, ó? Puxão de orelha ao vivo. Doutor, viu? eu tô com quase 80, ele tem quase 70. Você parece Quem que tá melhor? Aí, Quem que tá melhor? Não pode ser eu que vou responder essa pergunta. Um abraço, doutor. Gente, prazer recebê-lo, viu? Tchau, tchau. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado. Dário é quem dá o tom.
Refis 2020.